Boa noite, gente. Satisfação estar com vocês aqui. Fernando Menezes, assistente social. Com muita alegria e com muita satisfação, prazer, orgulho, que a gente está começando o nosso primeiro programa aqui do nosso podcast, o Fala Social, que é um podcast voltado só para o terceiro setor, para os projetos sociais e para as pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Hoje a gente vai falar sobre dependência química. Estamos com duas feras aqui, dois professores aqui da cidade, entendem tudo sobre a dependência química. A gente vai conversar com eles aqui. Mas antes, né, da gente começar aqui o programa, eu vou fazer um agradecimento especial aqui para o nosso patrocinador, o nosso patrocinador-chefe aqui, cara. Primeiro programa que a gente já tem patrocínio, Bruno, você viu? Aí sim, hein? A gente vai falar aqui do Lifit Detox Black. Ele é um suplemento natural em cápsulas que ajuda na desintoxicação. Quem tá com um probleminha aí, um pouquinho gordinho acima do peso, que nem eu, né? Que eu tô precisando também. Rafael já vai deixar o nosso patrocinador aqui, o Rafael. Ele já vai representante aqui da marca. Ele vai deixar uns potes para nós aí, viu, Bruno? A gente vai pegar depois na saída aí. Aí a gente vai falar, ele vai deixar pra gente assim. O que é, cara? O Detox é um suplemento natural em cápsulas que ajuda na desintoxicação do organismo e na perda de peso. Sua fórmula é exclusiva e composta por ingredientes naturais que ajudam a eliminar as toxinas do corpo. Cara, o Lifid é um produto sensacional. Ele auxilia na perda de peso de forma natural, estimula o metabolismo a uma queima mais eficiente de gordura, ajuda a eliminar toxina, impureza do organismo, contribui para uma pele mais bonita. Cara, é só show de bola, cara. O produto benefício. E o melhor de tudo, é um produto que é licenciado pela Anvisa. Não é nenhum fundo de quintal que fez, não. É uma marca registrada, Brasil inteiro, né, Rafa? Brasil inteiro. E se você não tiver com problema de peso e quer uma coisa natural, Lifit Detox Black. Valeu, galera. Isso aí. Bruno, prazer em estar com você aqui, hein, cara? Satisfação. E Felipe. Bruno Carpinetti e Felipe Munhoz. Cara, valeu. Obrigado por vocês estarem aqui hoje, viu? Imagina, o prazer é todo nosso, principalmente aqui junto com o Fernandão, né? Amigo, parceiro, já não é de hoje, de longa data já a gente se conhece. Se conhecemos ali no... já faz uns 5, 6 anos, né? Estamos aí na caminhada, né? Uhum. E desde então, né, essa parceria vem só se melhorando ao longo do tempo e, se Deus quiser, daqui para frente, cada vez mais, principalmente quando a gente vai falar na questão da dependência química, que nem a gente vai tocar nesse assunto hoje. Com certeza. Né? Que é um assunto em evidência, né? Cada vez mais. Com certeza. Felipe, Prazerzaço estar aqui com o Fernandão. Felipe, também, além de terapeuta, ele é o mais conhecido como o barbeiro galã lá do Brigadeiro Tobias, né? Nem eu conhecia. Obrigado, viu, Felipe, você tá vindo aqui. Eu que agradeço. Valeu, cara. Você é um irmãozão, viu? É nóis. Prazer. Ô, Bruno, vou começar com você aqui, cara, porque é um tema que toda a sociedade tem interesse nesse tema, né, cara? A questão da dependência química. E a dependência química, ela vai correr por várias vertentes. Todo mundo tem esse problema. Parece que é uma epidemia generalizada. Cada pesquisa que você vê, cada país, cada cidade enfrenta algum tipo de problema com a dependência química. Seja com as crianças, com jovens, com adultos e com idosos também. Sim. Né? Aí, cara, eu queria abrir fazendo uma pergunta para vocês dois, cara. O que leva o ser humano, o que leva uma pessoa a começar a usar droga? Então, Fernandão, assim, são várias questões, desde incentivo já da própria sociedade. Vamos pegar, por exemplo, as supostas drogas lícitas, né? Parece que é comum lá na sociedade hoje em dia. Né? Bebida, né? A bebida, o uso do álcool. A maioria começa pela bebida, né? Começa pela bebida, né? E queira ou não, a bebida acaba trazendo, vamos dizer assim, um suposto benefício para a pessoa, né? A pessoa fica mais solta, mais desinibida, principalmente o adolescente, às vezes é meio recatado, meio retraído, acaba por adentrar, né, no uso do álcool
né? Mas para buscar essa desinibição. E aí a gente sabe que, né, toda substância psicoativa ela tem, né, esse caráter de trazer a dependência. E aí é algo progressivo, né? Assim, ninguém começa bebendo 3, 4 corote por dia, né? Começa ali aos pouquinhos, numa cervejinha. Aquela que final de semana. o pai, o vô molha a chupetinha É. na cerveja, a espuminha da cerveja. E você vê Aquilo ali tem efeito, será? Ah, Efeito, eu digo assim, na questão da criança, já libera um gatilho ali orgânico, será? às vezes a criança Aquela pequena dosezinha. tem, por exemplo, familiar como referência. E aí olha para o pai, e o pai fazendo uso ali, né? Ele cria aquela memória emocional, afetiva por aquilo, né? Sim. E aí é onde a criança entra, né? Quem nunca, quando era criança, não bebeu o restinho do gole da cerveja do vô, do tio, do pai, ou seja lá quem for, né? E aí, né, vai ficando cada vez mais, vamos dizer, normal. E aquilo que não era para ser normal vai se tornando cada vez normal. E aí, né, as consequências, pega lá, por exemplo, a curto prazo, os danos não são tão aparentes, né, da dependência química. Sim. A pessoa só olha, por exemplo, para os benefícios que ela traz. Ela traz aquela sensação de prazer, de alegria, né? Mas o grande problema é que ao passar do tempo, né, a pessoa já vai perdendo já o controle e aí vai tendo os malefícios ali na parte laboral, família, né, estudo. Isso mais para frente. Isso. Mas existe aquela questão orgânica, tipo assim, tem pessoas que ela tem geneticamente uma tendência a usar a substância e se tornar um dependente grave. Sim, se na Tem família, uma coisa genética, se né? na família Tem pessoas que vai usar, de repente, uma substância, vai usar droga um período da vida, porém ela não vai se tornar um dependente. Ela pode, ocasionalmente, conseguir deixar o vício. Sim. E outras pessoas que não vão usar 1, 2 vezes e vão se tornar dependente pro resto da vida. e aí... Geneticamente comprovado que existe esse... Sim. A pessoa, se tem na família, por exemplo, alguém que é dependente químico, ela tem uma grande chance de, se ela experimentar a droga, né, ela se tornar um dependente também. Por isso que, né, um trabalho que deveria começar a ser feito, lógico que já faz, mas ter colocar uma ênfase maior, é nesse sentido de prevenção. Não prevenção a que a gente é acostumado, prevenção à recaída que tem, né, no tratamento da dependência química. Mas a prevenção mesmo para que aqueles que não são dependentes químicos, que eles se tornem, venham se tornar futuramente dependente químico. Porque é muito mais fácil você tratar lá na base, né, para impedir, por exemplo, que uma criança ela venha se tornar um dependente químico, do que depois você ter que tratar o dependente químico, onde ele já tem uma doença instaurada lá que é incurável, progressiva e fatal, né? Então, é assim, a gente vê hoje em dia muito se falar no dependente químico. E aí a gente esquece um pouco, poxa, mas não tem como a gente fazer um trabalho focado para conscientização, né? Você tá querendo dizer, tipo assim, depois que o cara entra na droga, é muito difícil ele sair. Né? Por isso o trabalho da prevenção, quanto antes, o quanto mais jovem, criança, principalmente, mais importante nesse combate, né? Aí que entra o trabalho da psicologia, né? É lógico que, infelizmente, não se dão o devido valor à parte emocional da criança, né? Mas se fizéssemos um trabalho de fortalecimento emocional, né, autoestima das crianças, né, com certeza o número de pessoas que iam buscar esse remedinho da desinibição, de se tornar uma pessoa mais popular, ou seja, não se aceitar, seria menor. Então, o número de pessoas que iriam, por exemplo, em busca da droga para poder se adequar à sociedade, isso é bem menor. Sim. Né? E hoje em dia, infelizmente, a gente vê pouco isso, né? E assim, um trabalho somente nessa área, eu desconheço, né?
É lógico que tem lá, por exemplo, um trabalho bacana do ProERD, Sim, né? o Que eles ProERD vão... faz quem não conhece o ProERD é o trabalho da Polícia Militar, né? Que fazem nas escolas estaduais. Sensacional, que é no combate da droga, da violência. ProERD. Né? E aí, assim, agora, eles vão, por exemplo, nas escolas, mas a gente não vê assim no nosso município, né? Acho que a demanda é muito grande também, né, cara? Precisa... não dá conta, por isso né? que o terceiro setor tá aí, né? Sim. Por isso que eu acredito assim que é uma importância muito grande, né, de pessoas do terceiro setor que consigam, por exemplo, alcançar uma influência lá no primeiro setor. Uhum. Tá entendendo? Sim. Para quê? Para conseguir fazer com que eles tenham um olhar, vamos dizer assim, um olhar mais amplo para essa questão da sociedade. Um olhar mais sensível, né? Para construir, de repente, um projeto, por exemplo, junto com vocês, alguém, às vezes, de repente, alguma autoridade está vendo o programa da gente e queira conversar e construir um projeto com uma equipe uma equipe técnica. Você está terminando psicologia, Felipe terapeuta também, né? Já não é de hoje, Fernando. Né? E construir essa equipe multi para poder ir até as escolas e poder implantar esse projeto de prevenção na raiz ali, né? Então, não é de hoje que a gente tem esse desejo, sabe? Por exemplo, a gente hoje trabalha em comunidade terapêutica, né? Já trabalhando já com o dependente químico, né? Mas no início, assim, a gente sempre... Eu, na verdade, o Felipão, a gente sempre teve esse sonho, por exemplo, assim, de... Pô, a gente podia ter um trabalho, né, voltado, por exemplo, com crianças e adolescentes no sentido de prevenção, né? Só que, assim, que eu falei, a gente é algo, por exemplo, assim, que nem... são muitas coisas, por exemplo, assim, para o primeiro setor tomar de conta, né? Aí a gente vai trabalhar com as ONGs. Mas quem não tem condição financeira, é complicado para você entrar. Você vai precisar, por exemplo, de profissionais, você vai precisar de um grande espaço, que nem o que a gente queria fazer mesmo. É uma estrutura, né? É uma estrutura Tudo mesmo vai de dinheiro. acolhimento, né? Com ênfase mesmo assim na dependência química. Porque é o que lá no final da fila é o que traz os maiores problemas hoje na sociedade, né? Então, se a gente tivesse um olhar mais voltado, né, para prevenção, talvez lá no final da fila seria menor. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa é uma questão que uma hora ou outra vai explodir. Ela vai explodir e o governo, a sociedade vai ter que fazer alguma coisa, cara. Senão o negócio vai ficar feio. Já tá ficando. Já tá feio, já. Né? Porque a gente tá perdendo aí... Pega lá Cracolândia. A gente tá perdendo uma geração toda pra droga, cara. Perdendo toda... E essas drogas cada vez mais potentes, né? E maléficas pra saúde, que tá acabando com uma juventude, né? Sim. Tornando uma juventude aí totalmente disfuncional, doente e gerando mais custo para a saúde, principalmente para a sociedade. Com certeza. É um exército aí que se perde, né? Então eu acho que... Mas eu creio também, Fernandão, pode falar, que né, além do trabalho feito com a criança, né, principalmente a família. A família, né? Por que a demanda aumenta a cada dia? Por causa da desestruturação familiar. Né? Daí, às vezes, o pai não acolhe em casa, a mãe não acolhe, o pai não dá carinho, lá na rua ele tem. Sim. Tá entendendo? Então, assim, é todo um contexto, né, é um trabalho muito grande que tem que ser feito. Né? Não só com a criança, mas também com os pais, né? E assim, a demanda vai aumentar. É inevitável, né, o que está acontecendo. Os números mostram, né? Hoje em dia a gente vê criança cuidando de criança. A criança que não tem maturidade nenhuma, aí 13, 14, 15 anos, que está nativa também, no uso, criando uma criança, que também agora já geneticamente tem 40% de chance de ser um usuário também. Na realidade, então, é uma ação complexa, né, que é o de impacto que a gente tem que fazer junto à sociedade, que não envolve só as crianças, envolve toda a família. Toda a família. Entra a psicologia, entra o serviço social,
entra a educação, né, a saúde, entra todas essas Isso áreas que eu aí acredito que é envolvidas. extremamente importante, alguém do terceiro setor, um assistente social, por exemplo, né, adentrando, né, no governo, você está entendendo? Para puxar essas pautas. Sim. Você está entendendo? Alguém para ir direto nessas pautas aí, porque queira ou não, é importante todos os outros setores. O segundo setor, bacana. Mas, pô, a sociedade, o chão, vamos dizer assim, de fábrica mesmo, vamos pegar a população em geral, é essa que sofre, né? Então, se a gente tiver alguém lá na ponta lá, né, ou com um olhar voltado para assistência social, para as dificuldades, para as necessidades, pessoas em situação de vulnerabilidade, eu acredito que a gente consegue, sim, cidade, a gente consegue dar uma ajuda, né? Sim. Mas a gente precisa de pessoas com esse foco. Certo. Agora vou fazer uma pergunta. Eu quero saber o que é a Logos. Explica pra gente aí, Felipe, Bruno, o que é a comunidade terapêutica Logos? Onde ela está? O que ela faz? Para quem não sabe, quem tá a primeira vez que está vendo a questão, que está aí por curiosidades, querendo saber um pouco sobre dependência química, sobre a questão do tratamento também, quem está buscando isso aí e quer saber o que é uma comunidade terapêutica. Dá trabalho cuidar de dá trabalho, Felipe, cuidar de uma comunidade terapêutica? Dá trabalho, né? Hã? Qualquer Não ser é humano fácil, dá né? trabalho, né, cara? É complicado, Imagina né? o dependente químico. Então, me expliquem. O que é uma comunidade terapêutica? Vai, Felipão, manda aí. Cara, a comunidade terapêutica, vou falar da nossa, né? Não tem como a gente falar de todas, né? Porque tem uma grande maioria aí que, na verdade, está preocupada com tudo menos com a recuperação da pessoa, né? Então, no nosso caso lá, a comunidade terapêutica ela tem a função de fazer com que o dependente químico, o adicto, ele venha a ser seu próprio terapeuta, né? Nós estamos lá para ajudar ele, para dar ferramentas para ele poder se tratar. Eu acho isso aí sensacional, cara. O cara ser o próprio terapeuta dele. Bacana, né? É um despertar de consciência e fantástico, né? Porque assim, vamos dar um exemplo assim, lá a gente está ajudando, aconselhando, conversando, mas e quando o cara está na rua, no trabalho, onde ele tem acesso à droga? Daí é ele que tem que estar com as ferramentas em dia ali para que ele venha. É ele com ele mesmo, né? Ele com ele mesmo, né? Ele Ele tem que ser o terapeuta O cara dele. não vai ter o terapeuta, não é o Casagrande para ter o terapeuta 24 horas com dele, ele, né? né? O Casagrande, ele liga pro psicólogo dele, né? Para acompanhar terapeuta dele. Não tô muito bem, vem aqui. O cara vai, ainda assim que tem, vamos dar um exemplo assim, a pessoa pode ligar para alguém, para um padrinho, se ele faz parte de um grupo de narcóticos anônimos, ou alcoólatras anônimos, ele tem um apadrinhamento, ele pode ligar, tudo, mas, na hora do vamos ver mesmo, é ele que vai ter que tomar as decisões dele. Certo. Então, a função da comunidade é uma reeducação, né? Vir mostrar para o cara assim, essa nova maneira de viver e fazer com que ele tenha um despertar espiritual, né? E ele tenha vontade de viver, na verdade. Qual que é a diferença, Bruno? Explica pra gente de uma comunidade terapêutica voluntária, que recebe no voluntário, e o involuntário. Então, né, o voluntário não é a grande maioria das comunidades são voluntárias, né? A grande maioria são involuntários. O paciente ele vai para a clínica porque ele já começou a dependência dele já começou a trazer risco para a vida dele. Não somente para a vida dele, mas também para outros. E aí ele está naquele estágio, vamos dizer assim, estágio de insanidade, onde ele não está com o juízo perfeito psicótico dele, já. a ponto dele poder tomar uma decisão. Certo. Né? Ele já não se governa mais. Não se governa. Então, né, existe a modalidade de clínicas, né, involuntárias, né? Aonde ele faz o tratamento involuntário. O interessante é que, assim, há uma grande luta, né, na verdade, né, contra esse tipo de tratamento, né? O assunto vai longe, se a gente fosse entrar nesse meio. Mas, assim, eu já tive
experiências assim de pessoas que passaram por esse tipo de tratamento, que a família foi lá, pegou, percebeu que ele estava se tornando um risco para ele, para os demais, para a própria família, né? E fez Pessoas a internação. E fez a internação involuntária. O pessoal fala compulsória também, né? É isso mesmo? Uhum. Passado aquele período, né, onde a pessoa, vamos dizer, estava naquele processo de compulsão, insanidade, ela agradecia a família por a família ter intervido. Basta uma autorização da família, consegue Sim. fazer essa internação. É um juiz, né? O juiz. Sim, precisa ter um laudo médico. Sim. Aí o juiz faz a carta, a pessoa pega o laudo, a autorização e faz a internação faz a compulsória, que é na situação que a pessoa já está numa situação de surto, já está oferecendo risco para outras pessoas, precisa Sim. ser feito isso daí, né? Agora, por exemplo, e as comunidades terapêuticas onde o paciente vem voluntariamente, né? Aí é o próprio paciente que ele decide. Ele decide, ele olha para si mesmo, ele vê que ele perdeu o controle, que sozinho ele não consegue, teve várias tentativas de tentar parar, buscou ajuda, né? Não conseguiu, e aí ele vai para uma comunidade terapêutica voluntariamente, que nem no caso, por exemplo, da nossa lá. O paciente vai lá, ele vai voluntariamente, né? E aí, assim, o ambiente, ele se torna um ambiente, vamos dizer assim, mais acolhedor, mais humanizado, porque as pessoas que estão lá, elas querem estar lá. Certo. Né? A gente, por exemplo, a pessoa às vezes quer abortar o tratamento, né? A gente não segura, não faz uso de força, né? A gente, é lógico, a gente tenta, através da persuasão, incentivar, mostrar para as pessoas a probabilidade de você sair e recair é muito grande, a importância do tratamento, né? A gente tenta convencer a pessoa, né, de uma maneira tranquila. A pessoa fala assim, não estou decidido a ir embora, né? A gente libera a pessoa para ir embora. Certo. E dentro do tratamento que é oferecido, são 6 meses, né? Então, depende. Depende. Na verdade, assim, cada comunidade. Paciente, na verdade, né, ele plano. É um plano, né? Chama PAS, Plano de Atendimento Singular. Sim. Né? Mas geralmente, assim, a grosso modo, né, a grande maioria das comunidades terapêuticas... No mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses, Sim. né? Tem algumas 4 meses, né? Outra coisa que muita gente ouve falar, né? Alguns conhecem, assim, às vezes superficialmente, é o 12 Passos, né? Sim. O que é o 12 Passos? Então, 12 Passos, né? Vocês aplicam lá, né? Sim. A gente, para mim, assim, quando eu descobri os 12 Passos, foi algo surreal, vamos dizer assim. Foi uma virada de chave. Sim, a gente vinha, assim, de uma mentalidade, assim, meio que fechada até para esse sentido aí, mas mais por pura ignorância mesmo. Porque quando a gente pegou a literatura, né, do Narcóticos Anônimos, e ali a gente pôde analisar de verdade os 12 Passos, sem preconceito, a gente viu que é uma das coisas mais espirituais que a gente consegue encontrar. A gente encontra... Viu, Bruno? Mas você tem que... a gente fala assim da questão espiritual. Às vezes quem tá vendo o programa, às vezes pode falar assim, mas é uma comunidade que tem uma vertente ou tem uma corrente religiosa. Não é, né? Não, a comunidade terapêutica Logos, ela não tem vínculo... Porque tem muita comunidade que tem uma vertente religiosa. Sim. Evangélica, espírita... A comunidade Logos, ela não tem uma corrente religiosa. Ela tem um pensamento espiritual, né? Assim, a gente nós não costumamos, por exemplo, assim... Não que não costumamos, nós nunca nos vinculamos à comunidade com nenhuma organização religiosa. Embora, né... Qualquer um é aceito lá. Sim, vai até algumas organizações religiosas, elas vão lá na comunidade. Sim. Porque a gente acredita que a espiritualidade é um dos principais fatores, assim... motivacional para o ser humano, para ele buscar uma mudança de vida, né? O espiritual e a ciência, eles têm que caminhar juntos, né? Cada dia mais, né? Sim, que nem lá na comunidade, a gente aplica, por exemplo, tem as espiritualidades, né? Mas também tem as terapias, né? Claro. Tem, por exemplo, assim, a psicoeducação acerca por que é uma doença, por que ela é incurável, por que ela é progressiva, é fatal, né? O inventário emocional, né?
Sim, daí a gente vai aplicar os 12 passos, né? Fale mais, você estava falando sobre os 12 passos, eu te interrompi. Então, lá há um grande incentivo lá para, na verdade, praticamente todos os dias a gente trabalha os passos dentro da comunidade terapêutica, né? Da Logos, né? E assim, a gente já parte do pressuposto que há uma necessidade do dependente químico, né? Na admissão de que ele perdeu o controle, de que ele precisa de ajuda e que essa ajuda ele vai encontrar num poder superior. Certo. Né? Então, há essa necessidade dessa admissão. Né? E a gente vincula isso muito, por exemplo, principalmente, né, a espiritualidade. Aí a gente pode usar diversas vertentes religiosas para explicar o que é esse admitir. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Evangelho, a gente vai ver o apóstolo Paulo, ele trazendo esse mesmo modelo. Você pega lá Romanos capítulo 7, né? A partir do 14, versículo 14 em diante, você vai ver o apóstolo Paulo falando assim, porque eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. O querer fazer o bem está até em mim. Sim. Mas eu vejo outra força que milita contra a força do meu entendimento e me prende debaixo do pecado. Aí a gente faz essa troquinha aí, né? Pecado, né? Você é escravo do seu egocentrismo, de si mesmo. E a adicção é escravo de, né? Então você veja que é similar, né? Então fala assim, porque eu sei que em mim, né, o querer fazer o bem está em mim, mas eu vejo essa força que milita contra a força do meu entendimento e me prende na adicção, no pecado, né? Então ele acha o ser humano ali, o apóstolo Paulo falando, né, da humanidade, né, usando um eu lírico ali, né, falando dessa necessidade do homem, dessa impossibilidade do homem, pela força do seu braço, conseguir fazer o bem, conseguir fazer o que é correto, né? Aí ele vai discorrer no texto e aí ele chega na conclusão de que ele é um miserável. Ele fala assim, puxa, miserável homem que sou. Você veja essa admissão da impossibilidade que o ser humano tem, segundo o apóstolo Paulo, né, para a gente falar de espiritualidade. Ele admite isso, né? De conseguir, por exemplo, atingir um padrão de bondade, perfeição, ou de algo justificável, né? Que é o primeiro passo dos narcóticos anônimos, lindo ali. Ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Quem vai me livrar disso? Né? Aí ele clama, né? Mas dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pois que ainda que com a minha carne eu sirva, né, a adicção, o pecado, todavia com o meu entendimento eu sirvo a lei de Deus. Aí vem o capítulo 8, né, que é o contexto, né? Para a gente poder entender o 7 e o 8 tem o contexto. Portanto, agora nenhuma condenação há. E eu acredito que isso é o despertar espiritual, né? Sensacional. Portanto, né? agora o quê? Agora que eu admiti que eu não consigo, que eu preciso de um poder maior do que eu. O primeiro passo é a admissão, né? Admissão. Aí, se a gente for discorrer todos os passos aqui, a gente vai Fala aí rapidinho, passar. Né? Fala uns 3 aí primeiro. Aí, né, vem entregar a nossa vida, né? Admitir que hábitos. Terceiro é o hábitos, pessoas e lugares, né? Não, na verdade, hábitos, pessoas e lugares é um conjunto. Conselho, vamos dizer assim. Conselho, tá. Né? Não faz parte do... Para você evitar. Né? Evite pessoas, hábitos e lugares da sua ativa. Né? Você está mais voltado à prevenção, à recaída. Entendi. Ô Felipe, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O que é mais fácil? Ser barbeiro ou ser terapeuta numa comunidade terapêutica? Porque os dois mexem com cabeça, né? E o que você gosta mais também? O que você gosta mais, cara? O que dá mais trabalho? Olha, eu vou falar a verdade pra você, cara. Lá no salão eu sou terapeuta também, mano. Cara, o cara que corta cabelo é terapeuta também, né? Psicólogo. Porque lá você ri com as pessoas, chora com as pessoas, aconselha, recebe conselho. Então você acaba que... Interna uns também. Tem os caras que vai lá, a molecada que vai lá, fala assim, eu vou lá, o cara é psicólogo também, só que ele não cobra a terapia dele, só cobra o corte. Mas o trabalho de um terapeuta dentro da comunidade terapêutica, ele é importante pra caramba, né? Sim. Porque passa por... hoje tem formação, né? Tem a formação de terapeuta,
faz o curso, né? Não é assim você chegar e ir lá e falar, sou terapeuta e tá. Eu aqui, faz isso, aqui. E assim, né? Tem todo o acompanhamento, né? É que nem a gente tava falando, não, você estava falando acerca dos 12 passos, né? Você imagina assim, ó, você procurar um jeito de tentar aplicar, porque os 12 passos seria o quê? Um processo de crescimento espiritual. Por quê? Porque o núcleo da doença, da adicção em si, é o egocentrismo do homem. Né? O que é o egocentrismo? É aquele negócio do cara se achar Deus. Tá entendendo? Ele fazer tudo que ele tem direito de fazer a seu bel prazer e não importa quem vai sofrer, quem vai pagar o preço, o importante é ele se satisfazer. E os 12 passos, ele vai trabalhar o quê? Esse processo espiritual, de crescimento espiritual, para que a pessoa venha se entregar a esse poder superior e ao invés dele ele ser o Deus da vida dele, ele começar a se tornar parecido com esse poder superior. Que no caso da literatura fala de um Deus bondoso, amoroso, né? O Só por Hoje, que é uma literatura do Narcóticos Anônimos também, onde ela falava acerca da verdade e falava assim que para a gente começar a conhecer a verdade, aquela devoção que a gente tinha pela droga, ela tinha agora que ser voltada a esse poder superior, que é bondoso e amoroso. E assim a gente ia começar a se tornar parecido com ele. Sim. Olha que louco. É forte, né? Aquela força, aquele negócio que o cara fazia para usar droga, aquele esforço tão grande, agora para se tornar parecido com o poder superior. E eu acho que o papel da função do terapeuta, assim, sabe, até porque eu creio que a nossa vida seja um testemunho dessas coisas que vem acontecendo, que eu e o Bruno tivemos esse despertar espiritual, a nossa vida mudou, troca de valores, outra visão acerca de mundo. Agora eu sei que eu tenho um papel dentro do mundo, ele tem também, entendeu? A pessoa se encontrar, ter esse encontro. Acho que o terapeuta ele tem que levar o cara a isso. Ele tem que entregar isso para a pessoa fazer ele. Na verdade, ele vai ensinar o caminho pro cara, né? Só o mapa aqui, mas quem tem que andar no mapa é você. Quem tem que percorrer o caminho é você. Porque o meu eu tô percorrendo. Entendeu? Acho que a função do terapeuta, né? Ele vai ter que entender, identificar gatilhos, traumas, tudo esse tipo de coisa. Eu gosto muito da frase que o Bruno fala, que acho que você já deve ter ouvido falar. Tratar a dependência química, ela é mais fácil do que tratar o caráter. O que seria isso aí, Felipe? Cara, na verdade, o tratar o caráter é complicado, porque... Vamos dar um exemplo assim, ó, parar de usar droga. Sim. Cara, a partir do momento que você entrou dentro de uma comunidade terapêutica, você não vai ter acesso à droga, você parou de usar droga. Agora, sim, e o seu caráter, que é aquele tipo de comportamento que vai te levar ao uso? Você pode ficar 10 anos dentro de uma comunidade terapêutica, se você não tratar, não passar por um processo de reeducação, não tratar o seu caráter, quando você sair lá fora que você vai ter acesso a ela, a primeira coisa que você vai fazer é usar droga. Entendi. Porque você estacionou a droga, mas não mudou o caráter. Então, é muito mais difícil, né, cara? Muito mais difícil. Você tá entendendo? Comportamento, valores, hábitos. Né? Esse negócio que o ser humano tem que ganhar. Né? Ele tem que ser o cara. A vaidade, o orgulho, os traumas do passado, não libera perdão, tudo aquilo ali travado na mente. É difícil destravar, né, Bruno? É difícil. E é o que eu falo. A dependência orgânica... Né? Cara, então não é só uma... O cara, às vezes, então, quando ele tá fazendo um tratamento numa comunidade terapêutica séria, comprometida, né, igual a Logos, o cara, além de dele estar fazendo um trabalho da desintoxicação da dependência química dele, ele tá fazendo um trabalho ali educacional, filosófico, é uma coisa, né? É o que nem você falou. Né? Eu sempre falo, né, que a parte mais simples de você tratar é a dependência orgânica. O menino fica ali 3, 4 meses ali, o organismo dele volta a funcionar sem necessitar da substância psicoativa. Outra coisa... Desculpa, pode continuar. E aí é o período mais perigoso. Porque é quando ele fala assim, já tô bom. A gente tem até um jargão que a gente usa, né? Tomou o chazinho e já tô bom. Né?
E essa não é a maior dificuldade, né? O maior problema mesmo é a dependência psíquica emocional que a gente tem da droga, né? É os vícios Nós emocionais. condicionamos, né? Os dependentes químicos, nós condicionamos a nossa mente, né? A quando a gente sofre, por exemplo, passa por alguma emoção, né? Para a gente lidar com essa emoção é a droga, né? Então, toda vez que eu vivencio... Tanto emoção boa como ruim. Negativa, positiva. O Corinthians ganha, usa droga. eu vou beber. Porque perde, eu vou beber de tristeza, né? Então, condicionou a mente dele a... Levou um chifre. Nossa, aí chora, né? Aí a droga é o remédio. Então... Ou a pinga, né? Para fazer essa ressignificação, para a gente colocar, por exemplo, vamos falar, a droga... A gente chama lá de 10-10, né? É a nossa 10-10 a droga. O que é 10-10? Vamos dizer, a melhor de todas. Ah, tá. Maior prazer de todos. E acaba que por ser mesmo, né? Não tem nada mais prazeroso do que a droga. Sim. Né? Então, acontece, por exemplo, alguma coisa aqui no âmbito emocional, eu não consigo lidar com a tristeza, com a frustração, né? Eu me alivio na droga. Certo. Então... Eu condicionei a minha mente. Toda vez que eu vivenciar aquela situação, né, já é um mecanismo de defesa, um processo inconsciente já do nosso ego. Droga. Então precisa fazer essa desassociação das emoções à droga. E esse é o trabalho mais complicado. Esse é o mais complicado, né? E aí a comunidade terapêutica, né, por si só, onde está ali... algumas dezenas, vamos dizer, 20 meninos ali. Todos eles no mesmo lugar, com culturas diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes. Eles vão vivenciar um monte de situações, emoções ali, que eles vão ter que aprender a dar uma resposta diferente e funcional para cada uma dessas sensações e emoções. E não tem a droga. Né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar, dentro da comunidade terapêutica, né? É lógico que é um período muito curto, né? Mas depois a gente ensina, né, os enfrentamentos pós-tratamento para eles, né? A gente vai tentar fazer a extinção desses, assim, de estímulos condicionados. Porque nós condicionamos o nosso cérebro para trabalhar dessa forma. Né? E a gente tenta ali o mais, vamos dizer assim, dentro da comunidade, a distinguir, né? Extinguir esses gatilhos. Certo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você. O dependente químico, ele usuário de crack, né? Ele pegou agora o Bombril e ele está fazendo uso do crack com o Bombril. Esse negócio do Bombril é terrível, né, cara? O Bombril agora todo mundo que eu vejo, eu falo. Esses dias a minha mãe em casa lá passou uma pessoa pedindo que a gente tem um projeto lá, né? Na casa da minha Panela Cheia. Panela Cheia. Inclusive o Panela Cheia tá aparecendo aí. O pessoal que quiser dar uma força pro nosso projeto Panela Cheia, que fica no Parque São Bento. A gente é um projeto de insegurança alimentar. O Panela Cheia já está com 3 anos de atendimento. Estamos com 40 famílias cadastradas lá. Quem quiser dar uma força, o telefone de contato vai aparecer aí na tela. Fazer uma doação de alimento, produtos de higiene, roupa, a gente está aceitando. O telefone está aí, dá uma força lá para a gente lá. Já atendemos mais de 100 famílias em 3 anos. O projeto está crescendo e é uma satisfação. E aí, cara, como passa muita gente lá na frente do projeto, e a minha mãe, ela é meu braço direito, né, Sim. cara? Ela que faz a distribuição dos alimentos lá. E ela atende mais o pessoal. Eu fico mais na parte da captação, fazendo as correrias. Esse dia passou uma senhora lá e a mulher... não deu tempo, né? Eu moro perto lá da minha mãe. Aí cheguei lá e eu vi a mulher saindo com um chumacinho de Bombril. Aí eu falei, mãe, que você deu Bombril? Ah, a moça pediu um Bombril. Ela tinha uma aparência de pessoa em situação de rua, né, tal. E aí minha mãe não sabia. Aí eu expliquei para ela, falei, mãe, que o pessoal agora tá utilizando o Bombril para usar droga. Como que é? O que mais que o pessoal tá usando, Bruno? O que você tá sabendo aí isso aqui? Como que... É porque assim, antigamente eles faziam não sei se é bom falar também, né? Com a cinza do cigarro, né? Uhum. Mas isso é arrebentar, né? O pulmão da Arrebenta. Esses dias a gente acolheu um menino lá que ele tava com enfisema pulmonar e era por causa do uso do Bombril. Do Bombril. Do Bombril.
Então, como a gente estava falando lá, como é que funciona essa extinção do gatilho? Aí o menino condicionou, o dependente condicionou, isso é um exemplo bem simples para a gente entender como é que funciona. Condicionou a mente dele que o Bombril tá relacionado à droga, certo? Tá condicionado na mente dele. Tá linkado. Tá linkado na mente dele, né? É que nem a experiência lá, por exemplo, lá do cachorro que bate o sino, né? A pessoa bota a comida pro cachorro, o cachorro saliva. Sim. Né? Ivan Pavlov, acho que fez o experimento. Aí ele fez o quê? A comida é um estímulo, vamos dizer assim, incondicionado pro cachorro. O cachorro, incondicionalmente, ele saliva. Sim. Quando sente o cheiro da comida, até nós, né? Para preparar o estômago para receber a comida. Aí ele começou a bater o sino. Toda vez que oferecia a comida pro cachorro, batia o sino, né? O cachorro associou o sino, condicionou o cérebro dele que o sino está relacionado à comida. Então, batia o sino, ele salivava. Né? Aí, o que nós fizemos com o Bombril? Toda vez que a gente vai usar droga, tem o Bombril. Os meninos chegam na comunidade, às vezes vai fazer um trabalho na cozinha, vai lavar a louça. E vê o Bombril ali. Vê o Bombril, né? Na hora, só que não saliva. Daí dá dor de barriga, sai correndo pro banheiro. Por quê? Porque condicionou o cérebro dele aquele Bombril é um gatilho, né? Então, tá relacionado à droga. Aí, o que o pesquisador fez? Ele falou assim, se eu condicionei esse gatilho, né, pro cachorro, vamos dizer assim, no sino, eu posso também fazer a extinção dele. Sim. Aí, o que ele fez? Ele começou a bater o sino, né, e não oferecia a comida. Ao passar do tempo, foi desassociando o estímulo. E ele conseguiu romper aquilo. Parou de salivar. Ele rompeu. Aí na comunidade, né, o que acontece? Né? Ele continua fazendo o trabalho lá de lavar a panela, vamos dizer, né? Só que não tem a droga. Então ele faz essa desassociação, extinção ele corta isso desse estímulo que foi condicionado, né? Então essa é uma das maneiras de lidar, por exemplo, com alguns gatilhos. É lógico que a gente não recomenda, por exemplo, que se faça esse enfrentamento no início do tratamento, né? Assim, dentro da comunidade tá ali bacana. Porque a questão da abstinência tá muito próxima. Não é, às vezes, não é ter uma abstinência, mas é a autoeficácia, a capacidade que o indivíduo tem, por exemplo, em se deparar com um gatilho, com uma situação de risco e não recair, né? Então, às vezes, por exemplo, o cara sai da comunidade, eu vou aquele bar lá para mim, eu condicionei a minha mente a usar a droga lá, então eu vou passar lá e não vou beber, para me extinguir esse gatilho. Não vai fazer isso, né? Por enquanto, não, né? Então, a gente recomenda que sempre se faça, por exemplo, com um AT, né? Um acompanhante terapêutico, ou, né, se não for possível, com o seu padrinho do NA, né? E antes, né? Depois que você tiver com um certo tempo já limpo, né? Porque às vezes... mais seguro, né? Nunca sozinho. Sempre você está conversando com o seu terapeuta, você tem um psicólogo, né? O seu padrinho do NA. Mas essa extinção dos gatilhos era importante. Porque às vezes, por exemplo, você está lá tranquilo, levando sua vida. De repente, você esqueceu de fazer um fortalecimento cognitivo em cima de um gatilho, de pensar nele antes, e você se depara com ele de uma vez assim, tá correndo risco. Pode ser que aquilo ali te abale. Pode ser que você não use ali na hora, mas aquilo vai ficar na sua mente, te martelando, né? Que a gente vai chamar de conflito de ambivalência, né? Você vai ficar naquele conflito e pode ser que você recaia. Então, é extremamente importante você fazer no plano de prevenção, né? Uma listagem dos gatilhos seus, das situações de risco, fazer fortalecimento para ser não pego de surpresa, né? E aí tem esse caso da extinção dos gatilhos, é bem bacana. Interessante, né? Bom, praticamente, vocês diriam que é praticamente impossível você trabalhar com dependência química sem conhecer o cérebro e a mente humana? Sem você ter esse conhecimento dessas áreas? É lógico que para você oferecer um trabalho de qualidade, quanto mais você conhecer, é melhor. Eu vou ser sincero para você, que quando a gente começou a trabalhar, a gente só tinha experiência própria, né? Só à vontade. Isso faz quanto tempo essa brincadeira? 10 anos, Bruno?
quase 10 anos já. Né? Eita. E assim, surgiu Por assim... quê? Surgiu Por que, assim. por que mexer com dependente químico? Por que Então, vocês foram caçar isso daí? na verdade, praticamente caiu no nosso colo o negócio. Não, é lógico que eu dei uma forcinha, né, Felipe? Deu. É. Uma forçona. Forçona, né? A gente já vinha já com, assim, um descontentamento, por exemplo. Vou pedir um café aqui. Vocês querem um café? Ah, sei Hã? lá. Quero. Café. Manda. Vai bem, né? Ó, vai- Pode ir falando vai aí que querer nossa café? produção vai pegar um café ali pra nós ali. Né? Pode falar. Então, o que acontece? A gente vinha com um certo descontentamento, assim, acerca, por exemplo, assim, Isso há 10 anos atrás. da organização religiosa que a gente frequentava, sabe? Certo. Não tava já mais, assim, Não tava legal. o Deus da nossa compreensão já não cabia mais ali, você tá entendendo? Uhum. Né? A gente não conseguia mensurar alguns valores, né, de um Deus amoroso, bondoso, Certo, de amor incondicional. Então, o que a gente fez, né? Na verdade, eu comecei, depois o Felipe, veio por atrás. livre e espontânea pressão, teve que Vocês se acompanhar. conhecem desde os... Faz tempo já. Ah, Nem lembro. desde A faz gente tava tempo. sério, né? É? Antes, acho. Antes? Cara, A gente morou no mesmo bairro, né? Eu sou um pouco mais velho que o Felipe, mas assim, aí assim o nosso, vamos dizer assim, convívio mesmo, assim, nós já era mais velho, mas a gente Nasceram conhece no Brigadeiro Tobias? Brigadeiro Tobias. É. Né? Brigadeiro Sim. da Gema. Aí nós pegamos e eu conversei com um rapaz lá, amigo meu, ele tinha um salão lá no 25. E a gente Que é o 25? É o bairro, né? É o bairro lá perto do Mato Dentro. Ah, a gente tá. abriu Eu onde lembro nasceu a Locus. Eu lembro do Xangri-Lá, tinha um Xangri-Lá lá. É não lá na tinha? Vila Tupã. É. O Xangri-Lá não tem mais, né? Lá no... Só pesqueiro. Só o pesqueiro. Né? E o campo de futebol. Tá. Por enquanto, daqui a pouco acaba até o campo. Aí abrimos, por exemplo, lá uma comunidade lá, um núcleo de estudo, vamos dizer assim. Onde a gente frequentava, famílias ia lá, a gente cantava, a gente, né, se reunia lá. E a gente sempre esteve envolvido nesse negócio de clínica. Né? A gente já fazia trabalhos de palestras, espiritualidade dentro de clínicas. Sim. Né? Nós íamos para o hospital, o Felipe fez trabalho tempo dentro do hospital, do GEPASSE, do regional, a Santa Casa. Muito tempo a gente ficou fazendo trabalho assim. Legal. Eu fiquei muito tempo dentro dos presídios também. Né? Então a gente sempre estava nesse meio. Aí numa dessas clínicas que a gente fazia trabalho voluntário, precisou fechar do nada. O rapaz não tinha para onde pôr as pessoas. Eu falei, leva tudo lá pro 25 lá. Vou conversar com o cara lá. Tinha um salãozão, tinha uma cozinha, tinha uns quartos. Manda pra nós. Veio 30 caras. Aí eu falei assim, agora a gente vai correr atrás de uma chácara, uma nova chácara, você não pode fazer na sua chácara lá, para você cuidar desses meninos aí. Olha o café aí. Pode Aí, pegar aí, ó. Felipe, pode pegar o passou-se os meses. Obrigado. Eu encontrei acho que umas 3 chácaras pro rapaz alugar até. Corremos atrás, sabe? Mas ele já tava, porque não é fácil você lidar com uma comunidade, café. sabe? E acho que ele tomou um baque depois que ele precisou fechar dele, sabe? Aí o que ele fez? Ele pegou, ele já estava de saco cheio, ele falou assim, não vou querer mais isso para mim. Aí tinha aproximadamente 30 pessoas, 15 eram pessoas que, né, tinham algum benefício, ele pegou e mandou para outra clínica. É coragem ou loucura isso aí? Olha, rapaz, acho que sabe aquele que o Felipe falou? Que que tem a mesma busca que você tinha por aquilo que não presta. Mas ao mesmo tempo era... Você direcionou para algo que era. Você ressignificou. Então a gente... Nossa, eu era pancada mesmo. Mas eu acho que 80% é loucura. Daí... Tem que ter um pouquinho de loucura, né? Aí o que acontece? Ele não quis mais, ele mandou os que tinha... Aí mandou esses 30 caras pra você lá. Não, na verdade, para ele. Eu só pedi pro rapaz ceder o espaço. Certo. Era para ele, até ele alugar uma chácara e ir embora com os caras. Né? E a gente lá, ficou bacana, porque a gente fazia o trabalho lá de espiritualidade com eles lá, eles estavam tudo lá já. Aí ele abandonou. Aí ficou 15 lá com a gente. 15? Que estavam todos em situações de rua. Sim. Né? Acho que tinha, falha a memória, acho que tinha 2 que não estavam em situação de rua, o resto tava.
Aí o dono da chácara chegava pra mim, pô, essa chácara aqui é da minha família, eu preciso vir com a minha família aqui, esses caras aí que você vai fazer. Aí eu cheguei no Felipão, falei, ó, Felipão, seguinte, mano, tem cada esquina que você vai, tem uma igreja, velho. Dá os seus pulos aí. Agora é a hora. Agora, clínica, mano, fazer o seguinte, eu vou fechar a igreja, eu vou abrir uma clínica. Ele falou, você é louco, mano? Como é que você vai abrir uma clínica? Eu falei, Deu não. aquele... Eu falei, eu vou alugar uma chácara. E nós não trabalhávamos, eu tava desempregado, né? Você não tá trabalhando, Felipe? Eu tava. O Felipe tava trabalhando, né? Caramba, velho. E Ah, já era casado nessa época, né? Já. E a ó, esposa não largou porque ama muito. na né? verdade, a Logos velho? hoje só existe por causa das esposas nossas. É, isso é Porque eu guerreiras, falo a né, verdade cara? pra você. A minha Seguraram minha mulher falou pra mim assim, é isso que você quer da sua vida? É isso Então, que você ama fazer? Vai que eu seguro as pontas em casa. Porque eu não tinha. Caramba, velho. Não tem condição financeira pra sobreviver. Minha mulher vendia lingerie, meu. Né? Minha mulher vendia lingerie. Aí eu falava assim, nossa, eu tava trabalhando fazendo bico de serralheria, vidraçaria, sabe? Ela segurou as pontas. Ela segurou as pontas. Vai lá que eu... Nossa, cara. E segura até hoje, né, segura cara? até hoje, né? Porque Que não tem dinheiro também, até hoje. Nada. Aí o que acontece, né? Aí eu falei pro Felipão, ó, Felipão, só vou se você for comigo. Aí ele... Ah, você quer arrastar ele por... Ele quer arrastar Cara, você, meteu né? em cada uma, É. cara. Você tá doido, mano. Eu Aí, falava assim pra ele assim, não, pode abrir lá que eu dou uma força pra você. Ele falou, não quero uma força. Eu quero tem, você Você tudo. tem que estar junto. Eu falava, não, deixa assim, do jeito que... ele tentou escorregar de tudo que é jeito, sabe? Mas eu... não. Não, eu vou fechar isso aqui, nós vai abrir uma... Daí ele falou assim, vai. Então vai, tá bom então. Vamos fazer. Aí eu lembro que naquela semana nós ficamos pensando, ó, que nome que nós vai pôr? Que nome que nós vai pôr? Tá até o Valien, um menino que tava acolhido, tá limpo até hoje, o Valien, né? Um dos primeiros... Não, primeiro que a gente primeiros ficou com nós, acolhidos lá, né? acho que 1 ano com nós, o menino. Tá firme até hoje. Graças a Deus. Gente boníssima o menino, né? Aí nós ficamos. Nome. Nome. Daí, tchum. Eu lembro que eu liguei pra eles desesperado. Achei um nome. Vamos colocar logo. Foi logo já, de primeira. Já de primeira, né? Logos. Depois a gente, se em outra oportunidade, a gente explica por que Logos, né? Não é porque a gente gosta daquele carro Logos, não. É outra coisa. Volkswagen, né? É outra coisa. Aí, no outro dia, eu aluguei uma chácara. Felipe, acho que ele pensava assim, ele não vai fazer. No outro dia, já aluguei a chácara, Já pediu Sem a conta no dinheiro. serviço. Sem dinheiro já. ele alugou ainda. sem dinheiro. Puta merda, que... Eu lembro que daí eu peguei umas vidraças pra mim montar, assim, montei Você as saiu do vidraças. seu serviço, tu saiu da sua vida, remodelou todo a sua vida pra tocar esse projeto. Você e o Felipe. Aí nós cavava poço, porque não tinha água. Teve que comprar poste, comprar fio, sem dinheiro. Nós cavava o poço lá junto com os meninos. Só no fiado. É, Só no fiado, porque né? não tinha ninguém, não tinha pagante na comunidade. Pra falar que não tinha, tinha um menino lá, que a família dele ajudava nós com R$400, o Magrão. Tá bem também hoje, o Magrão. A família dele ajudava com R$400, era o que tinha. Era o que tinha a comunidade pra manter 30 pessoas. Não, na verdade começamos com menos. Menos. Não, antes tava com 30 lá, daí 15 foram... 15 foram embora. Mas 15 cara pra comer E não é fácil, não. Cara. Não, e daí... Era doação, E aí nós correr começamos a ir atrás. lá atrás do celular, lembra? Lembra? Aparecendo lá com Lembra. corcinha verde. Lembra. Aí a gente passava assim, ó, vamos dar uma palestra aqui, aí vocês dão uns alimentos pra nós levávamos. Lembra. Mas falar pra você, rapaz, era Luta, 16, né, cara? Luta. Loucura. Nossa, imagine quem que vai montar uma comunidade terapêutica do jeito que a gente fez, assim. É muito desejo de ajudar o Graças a Deus, hoje a comunidade está bem instalada. instalada. Ela fica numa chácara com mais de 20 mil metros quadrados lá, né? É. Ainda precisa de muita ajuda. Lembrando, né? Quem quiser ajudar a comunidade terapêutica logo, depois no final você vai passa o contato certinho. Quem quiser fazer uma doação, a comunidade sempre está precisando. Fazer Ainda uma visita para conhecer o fazer uma trabalho. visita para conhecer, não só questão de doação, mas quem quiser ser voluntário. Porque na né? verdade Tem a gente uma faz um sala de trabalho curso lá bacana. voluntário lá Sim, mesmo, né? sim. Nós não somos... A gente, somos remunerados. Não tem Aham, como. aham. Porque a grande maioria que tá lá é de graça. Sim, É. mas eu falo no sentido assim, a comunidade ela ainda é uma comunidade simples, humilde, né, estruturalmente simples. Sim. Eu conheço muito lá, mas ela se desenvolveu no Sim, nós sentido especializamos, técnico, né? Sim. Principalmente o trabalho humanizado que vocês fazem Sim. lá, né? Que
É uma política, uma missão da Logos é o trabalho humanizado que Sim, vocês de ofertam sorte, lá, né? De sorte que, por exemplo, assim, a gente atende, assim, acho que por ano, assim, acho que mais de 200 pessoas por ano, né? É muita gente que passa lá. Mais ou menos, você tem ideia de quantos que já passaram lá? Ah, não tem, é muita gente. É muita Né? gente, né? Tem reincidente, porque o que acontece, né? Existe um tipo de pessoas, assim, De acolhido ali? vamos dizer assim, um padrão deles, assim, que não consegue fazer o tratamento direito, certo? Sim. Né? Eles já estão acostumados com a rua. Você tá entendendo? Uhum. Então, por exemplo, assim, muitos ali, fica um mês, dá uma engordadinha. Fica de hotelzinho lá, né? E vai embora. Vai embora. Quando recebe o auxílio, né? Assim, a gente já sabe. Cara, a questão do dinheiro, né? Vai vir um auxílio, o menino Porque vai... eu vou fazer. Eu tenho algumas curiosidades também. Eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Porque hoje é quase que impossível uma família que não tem alguém que usa droga dentro da família ou que conheça alguém. Porque o negócio está espalhado, né? Então eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Duas perguntas. Primeira, eu descobri que o meu filho está usando droga. O que eu faço? Primeira pergunta. O que eu faço, Bruno e Felipe? Então, essa é uma... Não sou desse mundo, eu nunca tive ninguém na família, não conheço o que é, como nunca passei por isso na minha vida. Aí eu vou e descubro que eu tenho lá, minha filha está usando droga. O que eu faço? Procure ajuda profissional. É lógico, porque, assim, é lógico que cada ser humano ele é individual, né? De acordo com a personalidade, por exemplo, do próprio familiar e da pessoa, né? Você vai ter que tratar de uma maneira, né? É algo difícil, assim, para você falar assim, ó, faça isso, faça aquilo, né? É algo, acredito que deve ser um choque, mas precisa procurar ajuda, né, cara? O conhecimento é a melhor ferramenta, né? Existem, por exemplo... enfrentar o problema, grupos, né? Sim. Não adianta você fechar os olhos e... Tem que olhar por que essa criança, esse adolescente, buscou né, isso daí, esse né? pai, seja lá, precisou recorrer à droga, né? O que eu acho aconteceu? Na realidade, às vezes eu penso assim, cara, uma opinião que eu tenho, que a droga ela é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo antes, né? Que é aquilo lá que a gente falou no começo, né? Que o Felipe também falou. Problema dentro da família, depressão, questões psicológicas. Sim. A droga é a cerejinha do bolo. Aí o adolescente, a pessoa, o jovem, a criança está passando por essa grande quantidade de problemas e aí ela vai buscar a droga. E quem sofre também não é só ele, é a família. Imagine só, nós como pais, né? Eu penso assim, puxa, meu filho... daria um outro tema gigantesco, daria um outro podcast falar só sobre a codependência, né? Na verdade também... Que é a questão da família. Você pega aí... conselho, eu acho que todo mundo devia passar por um terapeuta. Cara. Todo ser humano. Porque, cara, é muito bom, né, cara? Quem não tem algum trauma ou né, alguma coisa assim, emocional que pode levar a pessoa... Toda criança tem, cara. Às vezes uma brincadeira na escola, no parquinho, algo que alguém falou. Então, assim, não existe um ser humano que não tenha algum trauma ou alguma coisa que pode levar ele ao uso, né? Cada dia mais, né? Na sociedade que a gente vive hoje. Ele quer fugir para algum lugar. A droga é o esconderijo perfeito, vamos dizer assim, né? Eu vi esses dias um vídeo falando assim que a sanidade mental nos dias de hoje vai ser motivo de ostentação. É verdade. Né? Porque é tanta gente com problema com algum distúrbio, com algum transtorno, usando medicação para ansiedade, para depressão, para acordar, para dormir. Para né? acordar. Mas para emagrecer a gente tem uma coisa melhor, viu? Para emagrecer a gente tem o Lifit Detox Black, né? Que está patrocinando nosso programa aí. Vou falar mais uma vez dele aqui. Se você tá com um problema aí de tá com umas gordurinhas a mais e tá precisando e quer emagrecer de uma forma natural e saudável, é o Lifit Detox Black. É um suplemento natural em cápsulas que ajuda na desintoxicação do organismo, na perda de peso e na sua saúde em geral. Ele tem
perda de peso, estimula o metabolismo, fica mais acelerado, você começa a perder mais peso, controla a pressão, é uma porrada de coisa. Fantástico. O negócio é bom, né, Rafael? Então o Lifid Detox Black, ele é um produto sensacional, vai aparecer na tela o contato, você liga lá. E outra, tem um diferencial, você compra ele, você é acompanhado por um profissional da saúde, que vai dar orientação, não é você só ligar lá, pediu, vai chegar na sua casa e acabou. Legal. A pessoa um profissional vai te acompanhar, vai fazer um plano de dieta para você e você vai ter o resultado com certeza, não tem como. E a cereja do bolo, o especial é que é um produto que é licenciado pela Anvisa, então não é qualquer um, né? Então o Lifid Detox Black é só você ligar nesse telefone que vai aparecer na tela e pedir, certo? E voltando, Bruno, falando que a gente estava a respeito da codependência também, né? Daria um outro programa. Daria. Porque a família, ela tem uma responsabilidade na questão da recuperação e também da prevenção, né? Sim, com certeza. Na verdade... E ela pode ajudar e pode atrapalhar. Sim. Né? Na verdade, ela precisa de ajuda também, né? Sim. É lógico que não são toda mãe, toda mulher, todo pai, todo filho que é um codependente. Mas, se for um codependente, ela precisa de ajuda. Sabe? Porque ela faz do dependente químico, né? Vamos dizer assim, o seu alvo de compulsão. Vamos dizer assim. Ela é obsessiva, né, emocionalmente pelo dependente químico, e aí ela vai direcionar todas as suas forças para supostamente cuidar dele, tá? Só que assim, o sentido da vida da pessoa se torna o dependente químico. E aí quando porventura o dependente químico se recupera ou está em recuperação, na verdade, vamos falar assim, está em recuperação e não necessita, vamos dizer, daquele cuidado que ela tinha, o codependente tinha com o dependente químico, ela se sente sem chão. Porque agora ela vai ter que lidar com os problemas dela. E aí, inconscientemente, ela começa a trabalhar contra o dependente químico, até o dependente químico voltar ao uso e aí ela se saciar. Porque aí ela se sacia como? Agora eu vou começar a cuidar da vida dele, porque agora ele tá precisando de mim. E aí ela não precisa cuidar dos seus defeitos, de personalidade, dos seus traumas, sabe? Então, é necessário que o codependente também faça um acompanhamento, sabe? E não é tão difícil de identificar, por exemplo, a pessoa quando ela é codependente emocional do dependente químico. Então, acontece o seguinte, a falta de informação, por isso que a gente estava falando, a informação é tudo, né? O conhecimento, ele faz com que a família, ou o amigo, as pessoas próximas desse indivíduo que está passando por uma situação de problema com a droga, cometam algumas ações que não seriam recomendadas, são equivocadas. Eu vejo muita gente falando de forma assim, o cara fulano lá tá usando droga e fica ali, fica sem fazer nada, tal. A pessoa fala assim, tem que arrumar um serviço, tem que começar a trabalhar. E não é assim, né, cara? Não, se ele arrumar um serviço, ele sai dessa vida. O cara tá doente ali, né? Sim. E outra coisa, que aí eu queria pegar um gancho pra pessoa ter... o pessoal começar a entender um pouco. O dependente químico, ele não consegue lidar com dinheiro. Não. Ele não consegue. Como é que... E o trabalho, ele justamente vai fornecer um salário no final do mês, um rendimento, seja ele por dia ou por 15 anos. Aí o cara vai pegar o dinheiro e vai usar droga. Sim. E isso é uma coisa que é trabalhado nos 12 passos, no tratamento, na prevenção à recaída, que vocês fazem lá dentro da Logos. Sim. Né? Então as pessoas às vezes não entendem isso daí. Que não colocam os bois na frente da carroça, né? Ou não, a carroça na frente dos bois. Sim. Às vezes né? Não adianta você adiantar algumas fases que ele precisa passar. Primeiro ele precisa fazer o tratamento. Depois ele vai pensar em trabalho, depois ele vai pensar em dinheiro, depois ele vai pensar em estudar. Ele precisa ter essa organização na vida dele, não é? O maior gatilho do dependente químico é o dinheiro.
que é com É o maior? É o maior. Falando assim, no sentido, por exemplo, assim, do homem, por exemplo, é o dinheiro e também, né, quando ele vai buscar um rabo de saia também. O sexo. É. O sexo. Aí é algo bem perigoso. A grande maioria dos que a gente vê recaindo é porque está com dinheiro e foi atrás do sexo, né? E aí, né, tem todas as crenças a respeito do assunto que vai trazer aquele vazio, errei, falhei, e já é um gatilho. Mas o dinheiro, tem, por exemplo, pessoas assim que não administram mais o seu próprio dinheiro, porque sabem. Tem pessoas, por exemplo, assim, ó. Deixa o dinheiro, deixa o cartão com a mãe, Sim. deixa com o irmão, né? Ó, não fica que ele sabe que ele vai. Tem 3 meninos lá na comunidade que são moradores lá agora, né? Terminaram o tratamento, né? Não tinha para onde ir, fica morando na casa e eles recebem o salário deles, eles direto na conta da mãe. Alguns mandam para mim guardar, ó, Bruno, guarda quando precisa comprar alguma coisa. E esse trabalho é extremamente importante, né? Ele precisa reconhecer e admitir, falar assim, ó, não, eu sozinho estou mal acompanhado, né? Eu não posso lidar com dinheiro. E aí, para fazer essa ressignificação, lembra lá da extinção desse gatilho, é um processo longo. Tem pessoas que já tá mais de 10 anos limpa e quando vai sair, sai só com o dinheiro da passagem no bolso, né? Então, a gente faz um trabalho com eles lá, bem didático, sabe? Da identificação desses gatilhos, fortalecimento cognitivo e algumas ferramentas para eles usarem, né? Por exemplo, um gatilho bem comum, sexta-feira, 5 horas da tarde. É o famoso sextou. Sextou. Aí os colegas da empresa vai tudo para onde? Vamos lá, vou lá pro bar, não sei da quem, né? Sim. E ele não pode. E na quinta-feira antes ele já fica ali na mente dele, já tá, né? Cara, eu falo, Sexta-feira tá chegando. eu falo pra você que esse processo é dolorido, porque eu passei ele. Ele fala com meio sentido, né? propriedade. Não, É, eu parece sei, que ele- porque eu passei por isso. Você bebia, Felipe? Comia com farinha ele. Imagina. É? Que ele falou meio choroso, né? Uma tristeza. Nossa, eu Lembrou o sofri. sabor Não, do mas chopp agora, É né? um processo dolorido mesmo. Porque, É. tipo assim, mano, você tá acostumado a fazer a vida inteira. É um hábito, né, cara? É. Aí depois, lógico que depois não é só sexta-feira, né? Vai ser todo dia, mas sexta-feira era especial. Daí, pô, chega lá no final do turno, os caras, ô, vamos lá tirar a poeira da garganta. E você, não, vou ter que ficar com a poeira da garganta. Pra limpar o cimento, né? E é uma coisa que você fala, né? Que o Bruno fala muito, que o efeito da droga, do álcool, ele não é ruim, ele é bom, né? Sim. Sim. Porque se fosse ruim, ninguém Ninguém usava. usava. O problema é a A consequência. consequência. Né? E aí, assim, as crenças básicas em relação ao uso do dependente químico, ela é disfuncional. De sorte que tem lá as crenças, por exemplo, de alívio, as crenças permissivas. Por exemplo, eu tô triste, crença de alívio. Eu tô triste. Certo. Aí, se eu beber uma, eu vou ficar contente, vou ficar alegre. Tô cheio de problema. Eu vou beber para esquecer dos problemas. E aí, se você for fazer um questionamento, vamos dizer assim, nesses pensamentos aí, você vai perceber que eles são pensamentos disfuncionais. Pô, mas quando que você beber vai fazer você fugir dos problemas? Nunca. Você vai momentaneamente, você só vai, né, ignorar ele. É que nem o dipirona, só vai tirar o sintoma, mas não vai curar, né? Depois, quando você se curar, vir a ressaca, você se curar, os problemas vão estar lá e vai vir ainda maior ainda. Né? Vai vir mais forte ainda, né? Então, você vê que é uma crença disfuncional que tem, né? Por exemplo, crenças, por exemplo, permissivas também. Poxa, trabalhei a semana inteira, sou filho de Deus, eu mereço tomar pelo menos uma cervejinha, não tem problema nenhum, tomar um chopinho, né? Uma pessoa que não tem problema com a dependência química, Ok. bacana, vai lá. Mas um Agora. dependente químico, uma é muito e todas é pouco. Já era. Experimentou Não tem uma. dose Não. pro dependente químico, não tem dose segura. É Não. uma gota, acabou. Recaída. Memória celular. É recaída, pro né? dependente químico também, né? Principalmente para quem é pro alcoolismo, pro alcoólatra também, que era um dos meus casos, né?
É assim, Você bebia com força, com Felipe. força, sem dó. Você tem o controle até você fazer o uso da primeira dose. Tomou a primeira latinha, Você já tem era. a opção de não tomar. Depois que você tomou a primeira dose, daí você não tem mais controle. Aí já era, Aí já. já era. Não tem conversa. Eu atendi um paciente esses dias, que eu trabalho no CAPS também. Atendi um paciente esses dias e ele era um paciente com uma classificação que não era do nosso CAPS, que o nosso é saúde mental. E ele era um CAPS o AD, né? O AD. Aí ela falou assim, e faz 21... Uma moça, né? Faz 21 dias que eu saí da clínica. Eu falei assim, você completou? Completei o tratamento. Aí eu falei, você teve recaída? Aí ela falou assim, eu tomei uma latinha. Eu falei, então você teve, né? Teve a recaída, né? Então, o que acontece? É que é muito difícil a pessoa que fez o uso da primeira dose Parar ela não ali, né? voltar a usar da mesma maneira que ela usava quando ela parou. Por causa da memória biológica, memória celular. Né? O nosso organismo ele cria uma tabela com o tipo da substância, a quantidade e a frequência. Certo? E essa memória ela nunca se apaga. De sorte se eu ficar 10 anos sem fazer o uso. E aí eu lá e tomar uma dose, né? Vai ativar essa memória e o seu organismo vai falar assim, não era uma dose que ele tomava era 5 corote, né? Então, aí o seu organismo, você vai sofrer todo aquele sintoma da abstinência de novo. Aquele desejo. É a memória fissura, celular. Memória celular. E outra coisa também que eu acho interessante, o que é o uso cruzado? Em que sentido? O cara toma cerveja, daí da cerveja ele mistura com a cocaína. Eu vi muito esse termo. Eu faço. É quando o cara faz uso de várias drogas. Ele começa por uma. Essa progressividade, você diz, da doença, porque no nosso organismo tem esse. Às vezes ele, por exemplo, ele tá tolerância, às vezes ele tá num processo aí de tá querendo parar, tá começando um tratamento, por exemplo, usuário de cocaína. Aí ele para num bar e começa a tomar cerveja. Aí da cerveja libera o gatilho para cocaína. Esse é o uso às vezes cruzado que eles falam. Isso. E aí porque assim, digamos assim que eles são sem a ativação do álcool, ele não usaria cocaína. Porque o álcool também é uma substância psicoativa, né? Também, né? Então, eu já vi casos, olha só. Tira os freios morais teve ali, né? Baixo. Um menino que ele saiu da comunidade e lá quando era lá no Mato Dentro, naquele tempo lá a gente não permitia fumar cigarro. Então, era no seco mesmo, sabe? Tolerância zero. Não tinha esse processo, vamos dizer assim, dessa muleta terapêutica que o cigarro era, né? Para aquela pessoa na abstinência aguda conseguir passar para aqueles primeiros momentos, né? Hoje a gente faz um trabalho de conscientização com os meninos para que eles façam essa redução do cigarro, né? Aí esse menino terminou o tratamento, ficou na casa dele. É lógico que ele não estava fazendo o sugerido, mas ele estava já há alguns meses sem usar, né? Pós-tratamento, né? Ele não estava fazendo a manutenção direitinho, que nem a gente pode identificar. Mas ele precisou sair para ir fazer alguma coisa e ele falou assim, puxa, eu vou fumar um cigarro solto. Ele foi lá no bar, pediu um cigarro solto. Pediu um weight. Weight. E um aí, weight vermelho, né? Na hora, ele contando, na hora que ele deu uma tragada no cigarro, na hora veio os gatilhos nele. Abriu ele aquela já porta. pediu 2 maços de cigarro, uma latinha de cerveja e 2 isqueiros. Puta. Na mesma noite ele me ligou, Bruno, bem que você falou da memória celular, pelo amor de Deus, me ajuda. Cigarro solto liberou essa memória celular e disparou todos esses gatilhos, né? Ele veio, fez uma reciclagem na comunidade, né? A gente conversando bastante a respeito desse assunto, né? O que está acontecendo com você que você precisou fumar um cigarro, né? Aí, assim, a gente é biopsicossocial. Ele ficou trancado dentro de casa, né? E ele não fez sugestão. O que é o biopsicossocial? Que a dependência química ela afeta tanto a parte orgânica, né? A parte psíquica. Lembra que eu falei que da dependência psíquica? E a parte social, entendi. né? Essa tríplice aí. E aí a gente sempre dá orientação, olha,
é muito perigoso você. É lógico que você tem que ter medo da adicção, né? Mas assim, você entrar num ciclo, por exemplo, de que nem o que acontece muito, cara, trabalho, organização religiosa, NA. Trabalho, organização religiosa, NA. Fica numa bolha ali. E ele fica naquilo. E, pô, a gente precisa de dopamina no nosso cérebro, né? E você não dá ela através do esporte, música, sei lá, alguma coisa que você gosta de fazer. Né? O seu cérebro, lembra que é a dependência psíquica? O seu cérebro vai falar assim, ó, tem uma coisinha que é 12 segundos, ó, você só dá tum! Todo esse estresse que você tá de... O crack é 12 segundos? Reza a lenda que é 12 segundos. 12 segundos. Caramba, Né? Alguns dizem que é 7 segundos, eu não sei. Não importa. Mas, assim, o seu cérebro sabe disso. Ele quer aquilo, né? É rapidinho. Toda aquela felicidade que você não está se dando, recebendo, ele vai te dar. Né? Então, a gente fez um trabalho assim com ele. Hoje esse menino tá limpo, ele participa do grupo dos Narcóticos Anônimos, ele tá indo fazer HI nas outras clínicas. Sabe? A gente tá sempre em contato, mas precisou passar por essa reciclagem aí. Né? Então... o ditado, uma é muito e todas é pouco, Deixa eu falar, aproveitando aqui, né? Uma questão que é polêmica. Meu Deus. Polêmica, que não ela é polêmica aqui em Sorocaba, em São Paulo, no Brasil e no mundo. A questão da liberação das drogas. Como que vocês entendem isso daí? Então, Fernandão, é um assunto polêmico, né? Com certeza eu não sou a favor, né? Não que a gente está querendo tirar, por exemplo, o direito individual de cada indivíduo de fazer uso de droga, né? Não é nesse sentido que a gente está levando. Mas a gente sabe os danos, né, que isso pode trazer, né? Se você for perguntar, por exemplo, para uma mãe que tem um filho, se ela é a favor da liberação das drogas, né? Eu tenho certeza que ela vai falar que não. Né? Ou uma mãe que tem um filho... Nem da liberação da maconha, você acha? Então, que eles falam que é uma droga mais leve e tal. Porque tem as drogas lícitas e as... Né? O que acontece? Porque... O que faz mais mal, né? Aquela velha frase do Mano Brown. Uma dose de cachaça ou um baseado de maconha? Então, mas aí é um paralelo que a gente está fazendo, né? Os dois fazem mal. A cachaça é liberada. A maconha não. Aí, alguns vão dizer, por exemplo, assim, não, mas é que aí quando você liberar, vai acabar com o tráfico. Que é um grande problema. Tem questões aí de segurança pública, economia política, muita coisa envolvida, né? O cigarro acabou com o tráfico? Sabe, a maioria das pessoas, o cigarro que elas fazem uso Paraguai, né? Paraguai, é tráfico. Né? Não acabou com o tráfico. Né? Assim, você pega, por exemplo, a maconha. Né? A maconha é um excelente, por exemplo, para produção de remédio. E é diferente a maconha do canabidiol lá, né? Que é uma substância separada, quimicamente, em laboratório, que é utilizado em tratamentos... Eu sou extremamente a favor. Isso é uma outra coisa. Né? Agora, por exemplo, assim, se liberar, eu acredito que vai abrir muita brecha, por exemplo. Não é o momento ainda. Acho que a nossa sociedade ainda não chegou nessa... Imagine só, Fernandão. Você pega, por exemplo, assim, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, a probabilidade genética de adquirir uma esquizofrenia, por exemplo. A maconha é um dos principais gatilhos para cientificamente comprovado que a maconha ela libera esse gatilho da esquizofrenia, da demência. Aí, o que acontece? É um risco. Né? É um risco que a pessoa está tendo. Né? Não eu acho então... um adolescente, ele nem sabe disso. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, os órgãos responsáveis por isso sabem que ela é um gatilho para esquizofrenia, né? E outros males. E a gente teve a gente chegou a conhecer um menino, acho que tinha o quê, uns 16 anos, né?
que ficou 3, 4 meses de uso de maconha, ele já tinha uma predisposição à esquizofrenia, né? E deu uma... Foi muito forte que deu nele. Tanto que os médicos deixavam ele dopado de remédio lá, a ponto de agredir a mãe. Sim. Assim, com o uso da maconha. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que, falaram. Né? Entendeu? Alguém falou que é verdade. Não, cara, a gente já teve, né? A oportunidade de, ali, né? Sim. Então, assim, você vê, você imagina que um moleque de 16 anos desenvolver isso aí, agora ele vai ter uma esquizofrenia o resto da vida. Por conta de um baseadinho? Sim. Então, assim, eu acredito assim que no geral, precisa ser pensado. então você acredita que no geral a liberação das drogas ela vai causar muito mais malefício do que benefício para a sociedade? Eu não vejo, na verdade, benefício na liberação. É mais uma questão de liberdade individual, Sim, do indivíduo fazer o que ela quer. Tal. Né? É lógico que hoje, né, a liberdade desse indivíduo ela está influenciando. Será que é liberdade ou é escravidão? Tem essa questão, né? Então, mas a liberdade, por exemplo, dele fazer o que quer. Né? Por exemplo, hoje é difícil, por exemplo, você pegar, por exemplo, o seu filho e ir, por exemplo, num espaço público onde você não encontre, por exemplo, alguém usando um usuário, substância, né? lá, né? Então, é assim, é complicado. É complicado. Eu tenho a minha opinião, né, de que não deveria ser liberado. Quer fazer opinião particular também. É particular. Né? Quer, por exemplo, assim, eu acho bem válido, por exemplo, o uso da maconha para remédios, questões assim. Né? Tem o canabidiol, que né, tá aí, não deixa a gente mentir. Está sendo utilizado para o Alzheimer agora, né? Tá bem avançado, né? Agora, eu acredito que essa pauta é mais, por exemplo, minha opinião, tô falando que é a verdade, é mais assim, a pessoa que gosta de fazer o uso, você tá entendendo? Recreativo ali. E tá lutando para que isso não seja visto como algo ruim, que nem, por exemplo, o cigarro, né? Então, eu acredito que não deve ser, que não é legal, né? Principalmente porque eu vejo todos os dias mães, né, chorando, né, porque o filho tá dentro de uma clínica internado, né, porque começou lá com a maconha. Entendi. Que lembra que eu falei da tolerância? Sim. Né? O organismo tem a tolerância. Hoje o cara, para ele ter a mesma brisa, vamos falar assim, que ele teve quando ele fumou o primeiro beck dele, ele vai precisar de uma quantidade maior. Né? E aí ele vai se tornando cada vez mais dependente daquela sensação, daquele prazer, que a maconha já não é mais suficiente para ele. E aí ele vai migrando para drogas mais fortes. Né? E aí, por isso que ele tem esse caráter progressivo, a dependência. Né? Começa lá com a cervejinha, o cigarrinho, a maconha, e aí vai subindo para a química. As coisas mais fortes. Sim. Então, assim, a pessoa faz o que ela quer da vida dela, mas eu acho que, assim, nós interferidos nesse sentido, pode, vai, faz, é legal, eu acho que que não é legal. Certo. Bruno, uma mensagem para vocês, Bruno e Felipe, uma mensagem para vocês deixarem para aquela pessoa que está passando, ou aquela família que está passando por um problema da dependência química. Tem esperança. Tem, é possível sim viver é possível sair desse drogas, problema. Assim, né? Não é fácil, né? Tanto é que assim, os índices de pessoas que... Não pode perder a esperança. Não, mas a pessoa tem que querer com força, Fernando. Certo. Você tá entendendo? E qual que é a mensagem que você deixa aí para quem está passando por esse problema, que está com um dependente dentro de casa, ou ela mesma... não perder a esperança. Não perder a esperança. Certo. Na grande maioria das vezes, o dependente químico ele vai fazer um estrago tão grande na família, que a família, sim, às vezes vai jogar a toalha. Né? Não vou dizer que isso às vezes é ruim. Às vezes é uma luta sozinho. Né? Às vezes ela se torna sozinha. É necessário a família dar esse passo de... suporte. Não quero mais aqui dentro de casa, não vou sustentar mais o seu vício, não vou mais passar na sua cabeça. Às vezes o usuário ali, a pessoa já aprontou tanto, né? Às vezes a pessoa julga e fala assim, nossa, a família abandonou.
mas não sabe o que essa pessoa já fez, o ponto que ela tá. Ali ela já pode ter agredido, caso de violência dentro da família, de surto, já roubou a casa inteira, já foi internado, a família tem pessoas ali em situação de vulnerabilidade, e a família não aguenta mais. Então, né? mas até por dependente químico, às vezes ele precisa disso. Precisa, né? Ele precisa desse choque de E realidade. a família Pô, tô fala, sozinho, olha, não vou mais ajudar. tô Acabou. sozinho, e agora? É. O que eu vou fazer? Aí ele vai buscar ajuda de verdade. Né? Então, às vezes, ele precisa mesmo, assim, né? Esse choque chegar no de- fundo do poço lá, infelizmente, né? Pra poder Voltar, né? voltar em si e buscar ajuda de verdade, né? Mas sim, é possível, né? Não pode perder a esperança. E quem precisar de ajuda, como é que faz? Como que a gente encontra Logos? Como que a gente encontra vocês? Passa o telefone aí. Vou deixar, não sei Passa se o eu contato aí pra falo gente. o número, deixa aí, vocês põem aí na edição. Pode falar e a gente né? coloca aí também. 15, né? 991 31 2564, né? Você vai falar comigo mesmo, né? A gente pode dar esse suporte para você aí, tá precisando de ajuda. Melhor tá junto do que correr sozinho. Tá né? com vagas lá abertas, né, Bruno? Tá, tem vagas Tem lá. vaga lá. Quem Tem precisar, procura vocês. Uhum. O telefone vai estar aí na tela. Tá. Tem rede social também, né? Tem, pode procurar até o próprio Fernando também. O Fernando já faz essa ponte também com a gente. A comunidade está em Sorocaba, né? Bairro do Sorocaba, Brigadeiro lá no bairro do Tobias. Brigadeiro Tobias lá. Vai ser bem recebido, né? Vai ser Sim. de braços abertos, né? A nossa missão, na verdade, né? Quando a gente teve essa brilhante ideia de abrir uma clínica, né? Essa loucura, né, Felipe? A nossa missão já foi essa mesmo, sabe? Tem até uma música que a gente leva assim como que se ela fosse o nosso slogan, né? É Dom Quixote o nome da música, né? Fala a respeito do amor às causas perdidas, né? Porque, infelizmente, o dependente químico, ele é visto pela sociedade, né? Como uma causa perdida. Né? E aí essa música fala assim, ó, muito prazer, meu nome é Otário, né? Ou seja, essa pessoa que está estendendo a mão para uma causa perdida, né? Puxa, mano, cara, tem que ter um desprendimento de... Podia estar trabalhando, podia estar viajando, podia estar de carrão, tem a capacidade aí de crescer na vida, mas decidiu ser considerado aos olhos, vamos dizer assim, humano, né? Pela razão, né? Como um otário. Mas tudo bem, se for por amor às causas perdidas, então pesquisa aí a música Dom Quixote, né? Que ela vai falar desse aí, eu acredito que é o nosso lema, né? Por amor às causas perdidas. Então, essa é a nossa missão e a gente faz com carinho, né? Não é fácil. Por isso a Logos está há 10 anos, né? Vamos chegar aí a 10 anos, né? Pessoal, então, mais uma vez, Bruno, repete aí o telefone, fala aí os contatos. A Logos recebe doação de alimentos, a Logos pode ser tá passando por reforma lá também. Quem tiver um material de construção lá que não esteja usando e quiser mandar lá para a comunidade aceita, né? Objetos de material de higiene, escova de dente, pasta. Lembrando que a comunidade terapêutica Logos, ela recebe pessoas em situação de rua, tem a vaga social lá dentro. Sim, a né? grande maioria lá tá nessa A comunidade, ela vive muito a questão de doações, né? Ela se mantém através de doações. Não tem convênio público, não é ajudada por nenhum órgão público, né? Está correndo atrás disso, mas ainda não está encaminhado. Então depende exclusivamente de doações. Né? Então quem puder ajudar com mantimento, arroz, feijão, né, Bruno? Principalmente produtos de higiene, ajuda, né? Porque bastante, a gente, por ser rotativo, a gente pegar bastante, por exemplo, pessoas em situação de rua e eles ficam, por exemplo, um mês e vai embora. Sim. Então, às vezes usa bastante, e daí quando eles abortam o tratamento, a gente tem que descartar ou eles levam junto com eles. Então, produto de higiene, assim, a gente Repete o telefone. 15 991 31 2564, Comunidade Terapêutica Logos, né? Provando aí que é possível sim viver uma vida independente das drogas. Brunão, obrigado, cara. Felipe, valeu pela entrevista hoje, esse bate-papo aí. Cara, só... Eu quero agradecer você, Fernandão, já falar aqui em público aqui, que para mim é um orgulho estar aqui com o Fernando,
Porque Imagina é que para é mim isso, é. um Tamo homem junto. inspirador. Né? Imagina. Desde que eu conheço o Fernandão, assim, uma das características que assim me cativou nele foi uma pessoa muito honesta, uma pessoa extremamente voltada mesmo assim no social, né? A gente percebe assim que percebe não, a gente vê e contesta assim, né? Esse trabalho, esse empenho que ele faz, a comunidade Logos lá, né? Ele sempre, desde que a gente conheceu ele tem estendido a mão pra gente, tem ajudado, né? Então é um ser humano que assim, né, eu tenho prazer em dizer que é meu amigo, né? E essa amizade aí a gente vai levar aí Pro resto da pro vida, resto se da Deus vida. quiser, né, Felipão? Sim. Tamo junto aí. E é um prazer Amém. mesmo, fico agradecido. A recíproca é a mesma, cara. Vocês são fantásticos, o trabalho que vocês fazem também. Para onde eu vou, tô falando de vocês, tô falando da comunidade Logos, que eu ainda não, com respeito a todas as outras comunidades de Sorocaba e região, que tem muitas que fazem um trabalho excelente, mas eu falo, cara, a Logos é a referência aqui na região de Sorocaba, é a comunidade de vocês. E, cara, de coração, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Valeu? Gente, obrigado pelo programa de hoje, agradecendo a todos que estão acompanhando nosso podcast. E quiser saber mais, vai aparecer aí nossos canais, YouTube, vai aparecer tudo aí na tela, é só vocês seguirem, faz um comentário, se inscreve, compartilha, e é isso aí, gente. Valeu!